Então, retomando aqui, ó, gente. O empreendimento que precisa licenciamento, ele vai pedir LP, LI, LO. Esse é o fluxo normal. Ou ele vai fazer isso a nível municipal, ou ele vai fazer isso a nível estadual, ou ele vai fazer isso a nível federal. Eu tô em aula. Fala. Sim, porque a professora tinha saído, agora vai entrar. Tá, gente? Vamos mutar os O microfones. que está acontecendo? Não sei, estamos com conflitos familiares aqui ao vivo na aula. Gente, vamos Tá, mutar os Sora, eu não microfones. entendi. É fundamental. Fala de novo. Etapas LP, LI, LO. A órgão Isso. ambiental é a FEPAM. E tu falou que ela é dividida em... Fala de novo, por favor. Não. O licenciamento é LP, LI e LO. São 3 etapas do licenciamento. Então, um empreendimento que precisa de licenciamento ambiental, ele vai pedir primeiro LP, depois LI, depois LO. Isso é a aula passada do dia... Lembram da aula da semana passada? Nós vimos isso. LP, LI, LO. Esse é o fluxo normal de uma empresa que precisa de licenciamento ambiental. Aí, dependendo do impacto que ela pode ter a nível ambiental, ela pode ser um licenciamento a nível municipal, a nível estadual ou a nível federal. Então, lembra lá. Se for a nível municipal, ele vai pedir a LP, LI, LO no município. Se for a nível estadual, vai pedir LP, LI, LO no estado, na FEPAM, que é o nosso órgão aqui. Se for a nível federal, ou seja, um grande impacto ambiental, ele vai pedir isso no IBAMA. Então, por exemplo, eu vou fazer uma extração de minérios a céu aberto e tal. Isso aí vai ser um empreendimento licenciado, muitas vezes, pelo IBAMA, porque tem um alto impacto ambiental, tá? Então, empresas que precisam de licenciamento, elas vão seguir o fluxo LP, LI, LO. Lembrando que na aula passada a gente discutiu o que era cada uma dessas licenças. Ela pode pedir isso no município, no estado ou a nível federal. E eu preciso saber enquadrar isso. Como que eu sei enquadrar isso? Pela legislação, certo? E a legislação que vai dizer se o empreendimento ele está sujeito a licenciamento municipal ou estadual é a Resolução Estadual 372 de 2018, que eu vou abrir agora aqui com vocês, tá? Ué, não consigo compartilhar PDF? Tava com ela aberta aqui no PDF, não tá abrindo o PDF aqui. Ah, show all windows. Aqui. Ó, vou abrir com vocês. Então, vendo aqui essa resolução? Tá escrito, resolução com SEMA 372 de 2018, tá? E esta resolução aqui, a nível estadual, aqui do Rio Grande do Sul, vai dizer se elas estão sujeitas a nível municipal ou a nível estadual. Então, isso aqui, gente, essa resolução é para orientar o empreendedor se o que ele está fazendo, ele precisa pedir para a prefeitura LP, LI, LO, ou se ele precisa pedir para o estado LP, LI, LO, tá? Então, vamos lá. A resolução, vamos ler o caput, né, da resolução. Dispõe sobre os empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores, ou capazes, sobre qualquer forma, de causar degradação ambiental, passíveis de licenciamento ambiental no estado do Rio Grande do Sul, destacando os de âmbito de... Beijo para vocês. Destacando os de impacto de âmbito local para exercício de competência municipal no licenciamento ambiental, tá, gente? Então, assim, ó, aqui ele vai descrever todo o processo de licenciamento, LP, LO, ele vai explicar tudo isso. E lá embaixo, no anexo 1, ele vai dar uma orientação, estão vendo aqui anexo 1? O que for em amarelo é município. Então, o município que for autorizado pela FEPAM para emitir licenças ambientais, ele pode fazer isso a nível municipal. Então, a gente acabou de ver na aula anterior, aqui na gravação anterior, que, por exemplo, Porto Alegre é um município que tem autorização da FEPAM para emitir essas licenças. Então, vamos lá. Tudo que tiver em amarelo pode ser uma licença a nível municipal. O que tiver em branco é só a nível estadual. Então, vamos ver. Por exemplo,
Vamos achar uma coisa bem palpável pra gente aqui, ó. Por exemplo, criação de aves de corte. Então, digamos que eu quero criar lá, quero fazer um aviário, tá? Aqui, observem que na primeira coluna aqui, ele vai me dizer o número dessa atividade, tá? Isso aqui, CODRAN, é o número da atividade. É como se fosse um código dessa atividade. Todas as regulamentações vão usar o mesmo código para a mesma atividade. Então, se eu for criar galinha, por exemplo, para cortar, tá? Para fazer, sei lá, depois vender coxa, sobrecoxa, etc. Observem que aqui eu tenho a unidade. Aqui ele está falando em unidades de cabeças. Se eu tiver até 1000 frangos, gente, eu posso pedir uma isenção de licença. A partir de 1000 a 14.000 frangos, ou até, ou qualquer quantidade de frango, tá? Para corte, vocês observem ali que todas as linhas estão em amarelo. Isso é a nível municipal. Então, eu chego, por exemplo, se é em Porto Alegre, eu chego lá na Prefeitura de Porto Alegre e digo, ó, eu tenho um aviário, depois eu abato esses frangos e mando para um frigorífico, tá? Agora, se eu tiver, por exemplo, matrizes e ovos, eu posso ter no máximo 90 mil aves ao mesmo tempo na minha propriedade para que isso seja de licenciamento municipal. Acima de 90 mil aves, isso passa a ser de licenciamento da FEPAM. E assim como vocês podem olhar, ó, aqui, ó, vamos ver que uma coisa que é muito presente na vida do técnico em química, por exemplo, alimentos, tá? Ali a gente estava falando de agropecuária, né? Vamos falar agora aqui de alimentos, ó. Por exemplo, limpeza e secagem de grãos. Observa que agora a unidade que ele usa aqui para medir o impacto do empreendimento não é mais em número de cabeças, né? Agora aqui ele está falando em metro quadrado, ou seja, a área útil do empreendimento. Então, por exemplo, se eu tenho uma limpeza de grãos ou uma secagem de grãos, por exemplo, uma maltaria, alguma coisa assim, tá? Ou uma secagem, uma torração de grãos de café, por exemplo, se eu tiver até 250 metros quadrados dessa atividade, ele provavelmente vai ser isento de licença ambiental. Agora, entre 250 e 10.000 metros quadrados, isso pode ser licenciado pelo órgão ambiental municipal. Acima disso, vai ser licenciado pelo órgão ambiental estadual. Aqui é torrefação de grãos, ó. Aqui é quando eu vou torrar grãos, tá? Por exemplo, quando eu tenho aqui tem coisas diferentes, ó. Por exemplo, pescado, vai ter açúcar, ó. Vou fazer uma empresa de produção de açúcar refinado. Vou pegar a cana-de-açúcar e vou licenciar. Observem que aqui, independente da área de fabricação do açúcar refinado, eu preciso de licença ambiental. Antes, tem uns que dizem aqui, ó, vamos olhar aqui, ó, não precisa de licença ambiental ou precisa de uma isenção de licença até aquele tamanho, ó, não incide a licença ambiental. Agora, quando eu tô falando aqui de açúcar, qualquer produção de açúcar de qualquer porte a partir da cana-de-açúcar precisa de licenciamento ambiental até 250 metros quadrados. Se eu tenho um prédio que faz esse processo de produção de açúcar refinado, entre 250 ou mais, acima de 250 metros quadrados, eu preciso pedir licença na FEPAM. E assim por diante. Por exemplo, se eu quero fabricar doces e eu tenho um prédio, uma fábrica, uma empresa com até 250 metros quadrados, isenção de licença. Acima de 250 metros quadrados, até 2.000 metros quadrados, município. Acima de 2.000 metros quadrados, FEPAM. Estão entendendo, gente? Ó, produção de doces, caramelos, produção de massas, alimentos, pães, ó, tá? Isso aqui, inclusive, esse item aqui, eu vou até dar um spoiler. Esse aqui é um que eu vou pedir lá nas questões de exercícios de vocês, tá? Eu vou falar sobre pães, se não me engano, lá na lista de exercícios. Olha aqui, ó, tá aqui a história dos pães, ó. Tá? Conservas, ó. Então, tudo isso aqui, gente, tá tudo aqui, ó. Certo? Preparação de refeições, ó. Então, observem que daqui a pouco só começa a fazer marmita. E o meu empreendimento dá super certo, gente. Eu começo a expandir esse meu processo de fabricação de marmitas. Se eu tiver uma área, uma fábrica de mais de 250 metros quadrados para fazer marmita, gente,
eu preciso de licenciamento ambiental municipal. Então, estão observando que toda essa parte do licenciamento que vai dizer o que precisa de licenciamento, o que é município, o que é estado, tudo isso, gente, vai estar nessa resolução aqui 372 de 2018. É essa que vocês vão consultar para poder saber se é o município que faz o licenciamento, se precisa de licenciamento e se precisa de licenciamento estadual. Sora. Fale, Natália. Deixa eu ver se eu entendi. Municipal é a mesma coisa que o ambiental e FEPAM é estadual? Na verdade, os dois são ambientais, tá? A gente está falando do licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental é pedir autorização para tu operar a tua empresa e existem órgãos ambientais. Só que esses órgãos ambientais, o licenciamento ambiental é para as duas, tá? Tanto para o município quanto para o estado. A diferença é que quando tu pede na secretaria municipal é porque se entende que o teu impacto ambiental é menor. Quando tu pede para o estado, se entende que o teu impacto ambiental é um pouco maior. Então, na verdade, eu não sei se ficou muito claro o que tu me perguntou, mas assim, licenciamento ambiental pode acontecer a nível municipal, estadual ou federal. Aqui, na aula de gestão de qualidade do meio ambiente, a gente não está tratando tanto essa questão federal, porque federal, gente, é uma coisa... Se vocês acham que aqui está burocrático, gente, fazer um empreendimento a nível federal é uma coisa absurdamente difícil, tá? Então, eu estou trazendo para vocês coisas que eu acho que vocês, na vida depois profissional de vocês, podem precisar saber, que é o licenciamento a nível municipal e o licenciamento a nível estadual. Tá? Licenciamento ambiental é a mesma coisa, tá? Só que ela pode acontecer se o teu empreendimento é menor, a nível municipal. Se o teu empreendimento é maior, a nível estadual. A senhora ficou clara agora. É isso, Mas gente. vai da pessoa escolher, senhora? Não, é por isso que tem essa resolução aqui, ó. Gabriel, ó. Quem vai escolher Não, pra sim, ti? mas tipo assim, é a pessoa que vai lá fazer o licenciamento, né? Tu que vai no órgão lá fazer o licenciamento. Sim, é tu que Daí preenche os tu que escolhe documentos, se os quer. formulários. Sim, mas daí é tu que vai escolher se tu quer ir no estadual ou no municipal. No Não, tu estadual, vai olhar municipal? essa resolução aqui, ó. Tu vai olhar essa resolução. E aí tu Pelas vai dizer... quantias, né? Isso, aí, por exemplo, assim, tu quer produzir o quê? Produto de limpeza. Então, tu vem aqui e procura limpeza. Vamos ver se tem aqui. Limpeza, ó. Fabricação de produtos de limpeza. Fala, isso me interessa. Ó, produção de produtos de limpeza. Qualquer produção de produto de limpeza precisa de licenciamento ambiental. Qualquer Puxa tamanho. vida. Estão vendo que aqui no espacinho, na primeira coluna, tem branco? Tô desistindo, senhora. Sim, sim. Estão vendo não que aqui tem incidência. branco? Estão vendo? Sim. Mas... Pode começar tudo. Até 2.000 metros quadrados é licenciamento a nível municipal, não é a pessoa que escolhe. Ela vai olhar qual é o tamanho da área que eu estou operando. Eu vou lá e vou medir. É uma sala, não, eu estou fazendo em casa. Essa minha sala aqui tem 20 metros quadrados que eu estou fazendo na minha casa. Bom, então tu vai licenciar essa sala, só não sei se o órgão ambiental vai te permitir ou não, porque talvez ele julgue que não é adequado uma produção dentro da tua residência, tu entende? Eu entendi isso. Ficou mais claro, Gabriel? Sim. Em amarelo é municipal. Amarelo é municipal e branco é estadual. Sendo que a primeira coluna aqui, ó, é não incidência, ou seja, não precisa de licença. Tá? Então, por exemplo, refinaria de petróleo, ó, a refinaria de petróleo não tem opção, ó, não tem licenciamento ambiental. Tá vendo? Licenciamento ambiental municipal. O município nunca vai licenciar uma refinaria de petróleo. Isso é obrigatoriamente uma atribuição dos órgãos estaduais. Agora, usina de asfalto, estão vendo? Até 1.000 metros quadrados, o município pode licenciar. Então, por exemplo, eu sei que o Marco Alba estava produzindo uma usina de produção de asfalto aqui em Gravataí. Não sei se vocês viram.
Vocês viram isso? Eu não sei se saiu do papel ou não, mas parece que era lá pro lado dos Parques dos Anjos, lá, eu acho que era. E era uma usina e tal, de alta tecnologia. Eu vi uma vez num post aí da internet, não sei se de fato ele está operando já, mas tinha toda a estrutura já montada para produzir asfalto para poder cobrir os buracos da cidade. E aí, se essa Sim, já usina estão fazendo. estão fazendo, Eu acho que se é o que eu acho que tá aqui, porque tá uma barbaridade aqui, assim, ó, tudo cheio de pedra, eles estão asfaltando tudo aqui perto de casa, no parque. então, se tiver até 1.000 metros quadrados, é o próprio município que dá essa licença ambiental e assim por diante. Estão entendendo, gente? Então, não é assim, eu tô a fim de entrar na FEPAM, eu tô a fim de pedir para o município. Não, eu vou verificar de acordo com o que diz a resolução CONSEMA 372. Ficou claro? Tranquilo, gente? Me mandem um ok, Sora, federal seria que cor ali naquela tabela? Federal não tá aqui, tá? Federal não são tá. coisas de altíssimo impacto. Altíssimo impacto. Normalmente, quando pode ter risco para 2 estados, é outro nível de impacto ambiental. Aqui é uma resolução só estadual. Dúvidas? Podemos continuar? Então, vamos resumir o que nós fizemos na aula de hoje, tá? Primeiro, quando eu abri com vocês a aula, eu falei assim, gente, lembra que o licenciamento ambiental acontece em 3 etapas? Aí, lá naquela aula anterior, a gente falou do que era cada uma das etapas. E daí eu disse, bom, vamos ver na prática, então, como é que isso acontece na vida real. Daí eu entrei com vocês no site da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Porto Alegre. E aí a gente viu lá, por exemplo, o que está lá no site, quais são os documentos que eu preciso ter para poder pedir a LP, quais são os documentos que eu preciso ter para pedir a LI e assim por diante. Vimos também que existe uma outra situação, que é... desculpa. Vimos também... Alguém está com o celular que não está mutado, gente. Eu tenho celulares, gente. Tem alguém conversando aí. E aí, gente, o que nós vimos? Que existe uma outra situação ainda, que é a situação da isenção de licença ambiental. Mas não é porque está isento que eu não tenho que fazer nada. Eu tenho que declarar essa isenção de licença ambiental para o órgão ambiental. E aí nós entramos ali no site da Secretaria Municipal de Meio Ambiente também. E aí nós vimos lá o formulário que tem que ser preenchido, vimos a resolução que diz quais são os empreendimentos que podem pedir isenção de licença, por exemplo, farmácias de manipulação, vimos ali museus, hotéis, né? Vimos vários itens, tá? Dúvidas até aqui? Sora, eu vou ter que viver comprovando, então, que eu não preciso, que eu tô na isenção, então. No momento que tu emite a isenção, eu acho que nem tem prazo de validade, tá? No momento em que tu emite a isenção, ele é válido. Tá. Tá? Entendeu? Não tenho certeza se ela tem validade, acredito que não. Emite uma vez e era isso. Se tu não mudar a tua atividade, ela continua sendo válida. Agora, se tu mudar a tua atividade, ampliar a tua atividade, aí sim tu vai ter que pedir novamente ou pedir uma nova avaliação. Tá? Essa resolução ali naquele anexo diz às empresas que não precisa, né? Que precisa de como é que eu vou dizer? Que pode ter isenção, no caso. Sim, diz. Ali Que é a diz, né? primeira coluna Tá. aqui, ó. Não incidência. Ah, tá. Não incidência. Tá. Isso. Ó. Ó. Bom, depois vocês leem ali. Não vou ler agora, senão a gente pode se aprofundar nisso nas próximas aulas, tá? Mas o que eu queria mostrar para vocês agora? Então, nós vimos o licenciamento ambiental a nível de município, né? Vimos no município de Porto Alegre. E aí, gente, uma coisa que ficou faltando para vocês é o portal do licenciamento ambiental, ó. Tá? Eu não sei porque eu risquei isso aqui. Clear. Ai, não sei limpar isso aqui, clear all. Tá, agora foi.
Gente, esse aqui é o portal do licenciamento ambiental, tá? Então, por exemplo, se eu quiser abrir uma solicitação, eu posso vir aqui, ó, serviços urbanísticos e ambientais, tá? E vir aqui, claro que aqui vai pedir um login, tá? Eu não tenho esse login a nível municipal, porque a minha empresa está fazendo o licenciamento a nível estadual, tá? Então, se vocês olharem aqui, inclusive... Oi? Acho que a mim, senhora não tá tá compartilhando a travado tela, só. não. Não? Não, peraí, aqui deixa eu não Ela voltar tá aqui. na anterior ainda lá. Ah, tá. Então, deixa eu voltar aqui. Peraí. Stop. Deixa eu compartilhar aquela ali. Ó. Deixa eu voltar. Ó, então aqui, ó. Esse aqui é o portal do licenciamento ambiental de Porto Alegre. Estão vendo? licenciamento.procempa.com.br. Estão vendo? Sim, senhora. E aí tem aqui, ó, serviços urbanísticos. E aqui ele vai pedir um login, tá? No caso, eu não tenho esse login para acessar, porque eu não tenho nenhuma licença a nível municipal para poder solicitar por aqui, tá? Mas, a nível estadual, que aí agora a gente entra na FEPAM, eu tenho esse login. E é isso que eu queria mostrar para vocês na aula de hoje, ó. Então, eu vou entrar aqui no site da FEPAM. Vocês estão vendo, né? Estão vendo o site da FEPAM? Sim. Tá. Não, senhora, tá no lugar sim. Tá, sim, mas vai entrar o site da Sim, FEPAM, né? Sora, apareceu. Apareceu. É que tem um delay, Sora. Mas tá rodando. Ah, tá. Então, aqui no site da FEPAM, da mesma forma que a gente viu na Secretaria Municipal, a gente vai ter um item aqui de licenciamento ambiental também, tá? Então, ali, ó, se vocês olharem, eu não sei se já carregou aí na página de vocês, mas tem ali, ó, licenciamento ambiental. Da mesma forma que na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, tá, de Porto Alegre, que tem várias informações, aqui na FEPAM também tem várias informações. E aí eu convido vocês até, inclusive, darem uma lida, darem uma olhada, sabe, darem uma fuçada aqui no site mesmo, para vocês entenderem um pouco melhor esse processo, tá? Mas o primeiro item que está aqui é o SOL, que é o Sistema Online de Licenciamento Ambiental. E aí eu vou abrir aqui para vocês que desse aqui eu tenho a senha, então a gente vai conseguir ver esse portal por dentro. Olha que divertido. Ó. Estão vendo aí ou será que vai sair daqui? Vocês estão vendo que tá carregando? Senhora, aparece. Parece? Ó, e esse aqui, então, é o sol, tá? Então, da mesma forma que nós olhamos aqui, ó, esse aqui era a nível municipal. Não, eu tirei um pedaço verde e tirei por dentro e dei pro Matheus. Eu tirei esse pedaço da marcaça. Silvana. Silvana, tá sem teu microfone. Tá, mutei todo mundo agora, tá? As pessoas vão definir as coisas verdes depois. Tá, gente? Então, aqui, ó, portal do licenciamento ambiental a nível municipal é assim, ó. Só que tu vem aqui e tu não consegue entrar. Eu não consigo entrar porque eu não tenho esse login. Mas eu consigo entrar a nível estadual. E é aqui que tá o portal, ó. Então, tem aqui as solicitações. Tá? Então, deixa eu carregar. Vocês estão vendo aqui o sol? Licenciamento ambiental online. Vocês conseguem ler sol ali na tela? Senhora. Yes. Sim, Sora. Então, ó, aqui tá as nossas, ai, vai acabar o nosso tempo. Aqui tá as nossas, tem alguém mandando mensagem no site, desculpa, senhora, não tem problema, Silvana. Tá? Então, aqui, ó, a gente tem a nossa licença prévia aqui, ó, estão vendo? A nossa licença prévia já foi emitida. Por que que eu sei? Porque se eu pegar o número do licença aqui, ó, 63562, 63562. Tem que copiar aqui porque ele não está copiando. E vem aqui em consultas. Se eu vier aqui, número da solicitação, 63652.
Ó, tá aqui a nossa licença, ó. Então, se eu vier... Opa, esse aqui é a solicitação. Peraí, volta aqui. Volta, que era na página anterior. Volta. Fechar. Ó, tá aqui, tarará, tarará, guia de arrecadação, que é a taxa que a gente teve que pagar. Parecer cadastro. Não, eu digitei o número errado, né? 63562. Tá, digitei o número errado. É 63562. Agora vai dar certo. Isso aqui é outra empresa que eu nem sei o que é. Nem sei o que é Passeriformes. Ó, aí tá aqui, ó. Essa aqui é o material que a gente mandou para a FEPAM. Então, olhem só a quantidade de coisas que a gente teve que mandar, ó. Matrícula do registro do imóvel, planta de situação, planta de localização, laudo de cobertura vegetal, laudo de fauna, caracterização geológica, certidão da Prefeitura Municipal, anuência do órgão gestor. Olhem a quantidade de documentos que a gente teve que enviar para conseguir a licença prévia da nossa empresa. Está aqui a licença prévia. Então, eu queria abrir aqui com vocês para a gente poder ter uma ideia da cara que tem uma licença prévia, tá? Tá baixando. Vocês estão entendendo, gente? Acho que não vai mostrar aí para vocês, né? Porque vai abrir um outro... Vou parar de compartilhar essa tela e vou compartilhar a outra tela do PDF lá. PDF, licença prévia. Então, aqui a gente tem a licença prévia da Bioin, que é a minha empresa, aquela. E aí, aqui, gente, vai dizer o que a gente vai fazer, o quanto a gente pode fazer, vai dar uma pequena descrição. Aí, aqui, gente, vai dizer ó, os documentos que eu preciso apresentar para a licença de instalação. É isso que nós estamos providenciando agora. Então, tem que uma cópia dessa licença, isso é tranquilo, né? Cronograma da implantação do empreendimento, o formulário ILAI, que são as informações para licenciamento de atividades industriais, tá? Que é também um arquivinho em Word, que eu vou lá e escrevo, muito parecido com aquele pedido de isenção de licença ambiental, sabe? Que diz lá quanto resíduo eu vou gerar, quanto de efluente eu vou gerar, se eu tenho refrigeradores ou não, e tudo isso, tá? Descrição de... Oi? Esse PDF aí, é eles que te mandam, né? Pra saber o que tem que mandar ou não, né? Sim, eles que me mandam. E Obrigada. aqui ele tá me dizendo todas as orientações do que eu tenho que fazer para poder ter a licença de instalação. Porque ele disse assim, ó, para tu poder instalar a tua empresa aqui onde tu quer, tu tem que ter isso aqui, senão tu não vai instalar nada aqui. O layout de todos os equipamentos a serem instalados no pavilhão industrial, né? Isso aqui eu vou deixar lá para vocês olharem também, tá, gente? Para vocês terem uma ideia. Mas, se vocês... Eu vou parar de compartilhar essa aqui e vou compartilhar a internet de novo, ó. Se vocês vierem aqui, ó, no sistema da FEPAM, vocês podem consultar várias licenças ambientais, tá? A minha internet tá bem devagarinha hoje, né? Tô pensando ainda para entrar no site da FEPAM. Ó, então, se vocês vierem aqui na licença da FEPAM, esse documento que eu mostrei para vocês é um documento público, tá, gente? Ele vem aqui, ó, licenciamento ambiental, cadastros. Deixa eu ver se é aqui. Tem um que abre aqui a telinha pra gente. Ah, é aqui mesmo, ó. Consultas genéricas, tá? Não tem o número do processo. Eu posso botar, por exemplo, o município, ó. Rio Grande do Sul, prosseguir. Vamos ver se ele vai escolher um município. Vamos botar aqui Gravataí. Gravataí. Vamos botar aqui, não, razão social, não sei. Vamos ver se ele já vai.
forma é razão social, então ramo da atividade. Vamos botar automobilístico. Localizar atividade. Não dá para escrever. Ó, vamos ver geral. Não. Comércio. Ó, aqui eu consigo ver, por exemplo, o que precisa de licenciamento ambiental, ó, tá? Então, essa aqui é aquela parte... Ai, vou aqui sem mouse. É aquela parte daquela resolução anterior que nós vimos, tá? Da 372. Então, vamos ver aqui. Eu quero depósitos e armazenamentos. Vamos ver se tem algum aqui. Prosseguir. Esse número que apareceu aqui, ó, nós temos fogos de artifício na RS 118. Essa aqui a gente conhece, né? A gente já passou na frente, ó. Se eu quiser ver, basta eu clicar aqui. Isso são todos documentos públicos, ó. São empreendimentos que existem aqui em Gravataí, ó. A vigência da licença desse cara aqui é até dia 15/5/2024. Vamos ver o documento dele, ó. Ele tem licença para depósito e armazenamento de produtos perigosos, exceto combustíveis e agrotóxicos. O potencial poluidor é alto, ele fica na 118. Vamos ver o documento dele. Vocês vão ver que é um PDF igual aquele que eu mostrei para vocês, só que desse empreendimento. Ó, então aqui diz, ó, esse cara aqui, ó, tem uma licença de operação de regularização, ou seja, ele começou a operar e depois ele pediu a licença. Ou ele podia ter um tamanho menor e depois ele pediu uma licença para se readequar à ampliação que ele possa ter feito. Mas depois que ele fez isso, ele foi pedir uma regularização. Então aqui vai dizer, por exemplo, ó, sobre os riscos ambientais e planos de emergência. Deve ser mantido disponível em fácil acesso equipamento adequado para atendimento em situação de emergência, conforme estabelecido no plano de emergência. Então, se uma hora algum fiscal da FEPAM bater lá e esses equipamentos não estiverem disponíveis e fácil acesso, gente, pode gerar uma infração ambiental. A área de armazenamento de cilindros de GLP deve possuir piso nivelado, identificação e sinalização de segurança, bem como manter a distância de segurança, conforme item 4.22 da NBR 15.514. Estão vendo, gente? Estão entendendo o que eu quero dizer para vocês? Aqui a gente consegue pesquisar quando eu entro aqui no site da FEPAM e coloco ali licenciamento. Eu consigo pesquisar várias licenças ambientais de qualquer empreendimento, tá? Isso é uma coisa bem interessante. Vocês podem pesquisar se aquele empreendimento próximo da casa de vocês tem licença de verdade, né? E agora a gente vai cair, gente. Falta menos de 1 minuto. Então a gente sai e entra de novo, pode ser? Só pra gente se despedir e finalizar a aula, tá? Espero vocês, Ok. gente. Tá certo. Beijo.